E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Vim agora explicar um pouco pra vocês sobre o Projeto Blue. É uma nova parada que a LSS tá fazendo pro Flesh and Blood, que na minha opinião tá sendo um dos maiores acertos. Tá em beta, tanto que o nome é Projeto, mas a ideia foi o que fez eu entrar e ser completamente apaixonado com Flesh and Blood. Bora lá entender o que é isso. Esse aqui é o site do Legends Story Labs, ou LSL, é o novo departamento de experimentos que a LSS tá fazendo pra trazer novas ideias e novos jeitos de aproximar no Flesh and Blood, e eles vão começar com esse Projeto Azul. O Projeto Azul vai acontecer nesse lugar aqui, ó, no dia 7 de junho de 2025. Quem participar vai ganhar essa promo exclusiva de mais um Think Below, né? Mais um Think Below. E a ideia do projeto é o seguinte: vão ser uma formata para jogar o Blitz na versão Young, a versão jovem dos heróis, ou seja, 20 de vida, decks menores. Mas qual que é o problema da versão jovem? Nós temos os decks, são os Blitz, que, cara, parece mais uma partida de Dragon Ball Z do que tudo. Os bonecos têm as mesmas cartas caras e equipamentos lendários do que eles adultos, só que com 20 de vida. Então é muito mais fácil deitar o seu oponente na porrada, porque os ataques continuam fortes do mesmo jeito, as armaduras continuam fortes do mesmo jeito, mas a vida vem reduzida pela metade, fazendo a gameplay ser longe do esperado da LSS. E o Commoner, pro outro lado, ele tem um outro problema, porque você só pode ter cartas comuns, e isso permite que as estratégias ficam bem sem graça, onde normalmente você bloca com as cartas que tem pra blocar, bate pra números normais, sem efeito, sem on-hit. Nada é perigoso de tomar, é só meio que dano pra lá e dano pra cá acontecendo, e não tem nenhum efeito realmente interessante acontecendo. Esse Projeto Blue, ele vai ficar no meio termo. Ele tem muita carta banida, então armaduras, ataques e aquelas reações de defesa como Sync e Fate vão estar fora pra dificultar o bloqueio, que é muito forte, e dificultar ataques que fazem muita coisa acontecer. Em contrapartida, todas as cartas raras pra baixo vão estar valendo. Eu falei que isso que fez eu entrar no jogo porque eu comecei a jogar Flesh and Blood com um semanalzinho que acontecia na minha cidade, onde só valiam decks Blitz. Aqueles Blitzzinhos que você comprava, naquelas caixinhas que parecem pacotinho de cigarro, coisa mais feia do mundo. Aqueles pacotinhos ali vinha um deck completo com algumas cartas bem ruins, um monte de comum e rara que meio que não tinha um valor atrelado, porque as cartas raras nesse jogo são legais, mas não são a parte cara do jogo, né? E apesar de ter muita carta rara que traz um tchum assim pro jogo. Então vai ter um pouco mais de graça você jogar, você vai conseguir entender e sentir um pouco mais como é que cada classe performa, e dá pra brincar de uma forma bem legal dessa forma. Aqui a gente vê alguma coisa sobre as regras. Vai ser um herói jovem, 55 cartas, então isso vai ter seu side junto. Você vai começar o jogo com 40 cartas no seu deck, nada mais, nada menos. Vão ser até 2 cópias de cada carta e vão ser 35 minutos numa melhor de 1. Então aqueles heróis são magésticos como Shyana, Enigma, a New Moon, né, aquela verdinha, a Enigma WhatsApp, e a Valda, Yodi, esses bonecos vão estar fora. A banlist vai ser nessas cartas que ajudam você a ter uma defesa melhor e até ataques mais fortes, como a Aether Flare. Nós também não vamos estar contando com a Rosetta e Seeds of Agony. Também não temos as defesas como Sync e Sigil, coisas que deixam o nosso turno mais flexível, como Snapdragon. Então vai ser realmente um jeito bem diferente de se aproximar ao jogo. Posso continuar falando aqui por horas, né? A gente tem aqui Belittle, Cash In, Counter Blessings, Drone of Brutality, Electromagnetic Summer Assalto. Então é só as loucuras mesmo que tá de fora. Isso vai abrir espaço para muito deck build e muito jogo legal acontecer. Então olha só que legal, cartas para você ficar de olho, tá? Em genéricas a gente tem Snatch, Look for Scrap. Snatch aí que é um 0/4, que é rara, né? Então você não podia usar antes. E se você acertar o cara, você tá comprando uma carta, então é uma carta muito forte e relevante e vai poder ir para esse formato. Look for Scrap é uma carta que paga 1 e bate 5 Goagen, que é bem acima da média, uma carta bem boa. Vamos ter acesso a algumas coisas como Calming Breeze para poder evitar aquelas facadinhas de assassino, Energy Potion, se você gosta de ser um mago degenerado e conseguir fechar o jogo aí no turno do oponente. Para assassino a gente vai ter Art of Desire e Shred, que são duas cartas raras que fazem muito acontecer. O Art of Desire, né, nós temos o Mind, Soul e Body, né, que são as cores azul, amarela e vermelha. Tem esse efeito de você bate, bane a carta do topo do cara, e se você banir as cartas da cor que você estava querendo, você consegue comprar uma carta e curar 1 de vida. Então é bem forte, e isso aqui acho que é core quando a gente pensa em arquétipos de assassino jogando. Então isso aqui vai deixar o jogo bem mais apimentado para assassino. A Bruto, a gente tem acesso a Pulping, e até mesmo a Levia pode usar um Endless Maul, que é outra carta muito forte para passar muito dano, mais acesso a um Goagen interessante. Para Guard, a gente tem acesso a Disable Stunt Response. O Disable, né, paga 5, bate 9, e ele tem esse efeito de crush que se acertar 4 ou mais, o arsenal dele vai pro fundo do deck. Não tá aqui, mas uma carta rara que eu acho que é bem legal de jogar
quando o assunto é jogar pra Guardian é o Thunderquake, né? Eu acho que efeitos de crush é legal de jogar na cara do oponente, mas nada melhor do que converter a mão inteira, né? Você pagar 6 aí pra bater 10 na cara do oponente, eu acho que isso aí abre os olhos aí de quem tá vendo de fora. É sem contar, como tá falando, Test of Might e Test of Vigor, que são aquelas cartas de bloco que blocam pra 4, mas não são reações, então não dá pra arsenar isso e você tem que jogar ela na hora, você não pode esperar pra reagir. Mas sozinho já bloca 4, força um clash com o oponente, um vai te dar um vigor e outro vai te dar um might, né? Que é um gera um recurso, o vigor, e o might é mais 1 de dano no seu próximo ataque. Então são boas cartas aí bem interessantes pro Guardião poder brincar. Ilusionistas, exatamente, você que gosta da Dromai, você vai poder jogar com seus dragões. Aí, ó, o Chromai e Miragai combinam básico de quem jogava de Dromai. Ó, rapaziada, eu só falei isso assim com a boca cheia, porque me falaram muito desse combinho aqui, tá? Mas quando eu tava apaixonado com Flesh and Blood, eu ainda não jogava, né, o modo CC. E aí quando eu cheguei de fato, eu cheguei no dia que a Dromai tomou ban. Então eu não experimentei como é o prazer de jogar contra esse deck, tá? Eu jogo de guarda, então já ouvi falar umas histórias aí que não é tão fácil assim. Então, aí você que tá com seus dragões Marvels, pode jogar e ostentar agora, porque vai ter um formato aí. Por enquanto tá no beta, tá, rapaziada? Mas eu tenho grandes convicções que esse formato vai se tornar algo realmente jogável. Ele pode até talvez substituir o Blitz e o Commoner como a gente vê hoje. Mecanologista, aqui fala, né, não tem muita carta interessante pra colocar junto. Quem recebe mais buff é o Teclovossen mesmo, que algumas das armaduras dele que ele consegue equipar são raras. E o próprio Firewall, né, que é um 0 para 4. 0 assim, você não paga, né? Você só gasta a carta e bloca 4. E aí você tem essa habilidade de revelar o topo. Se o topo for um Evo, você deixa lá em cima. Se não, você manda ela pro fundo. É uma maneira de você cavar sem perder deck para encontrar aí as cartas do Teclovossen. Talvez jogue, mas acho bem difícil. Aqui também tem coisa legal, né? Nós temos algumas cartas raras, como High Speed Impact e o T-Bone. O T-Bone, sinceramente, eu acho que é bem da hora, porque é o que quebra a armadura do oponente, você força o bloco. O osso é, como as armaduras são raras pra baixo, não vai lá ter aquela super armadura que se bloquear, ai meu Deus do céu. Então eu acho que o T-Bone, apesar de ser uma carta muito boa no CC, eu acho que aqui vai ser bem ruim. Porque aqui você vai puxar um capacetinho que bloca 1, vai blocar 1 pro cara, e não vai quebrar o equipamento do cara, porque a equipe do cara já não quebra de qualquer jeito. Porque aqui você ameaça quebrar uma túnica, a quebrar uma Shuko, uma Mask of Moment, ameaça umas coisas importantes. Agora aqui, você T-Bone realmente. Então assim, Mecanologista já era um deck que era muito forte no Commoner. Aqui eu acho que ele só segue o baile sendo ainda um deck bom, mas sem muitas adições interessantes. Posso estar completamente errado, tá? Então manda aí nos comentários aí o que você acha que o Mecanologista vai ganhar de raro, que vai ser interessante pra caramba. Talvez a gente até faz um deck tech aí falando sobre, beleza? Já falando de deck tech, nós temos no February o pessoal já cozinhando listas, tá? Mas a gente vai falar sobre isso já já. Ninja, nós temos aqui o Who e o Cut Through, que são cartas... o Cut Through é novo, né? Que saiu agora em The Hunted. O Who é outra carta legal pra fazer 0 para 4, né? Que é uma carta que você bate, né? 0. Como custo adicional, você pode pagar 1 e tacar a faca no cara. Faca que pode fazer um hit acontecer, então tem umas maldadezinhas que podem rolar. E o Cut Through, ela é uma 0 para 3, mas se você acertou uma adaga nesse turno, ela vai bater mais 1 igual a game. Lembrando que Katsu é um deck que pode super ser jogado aqui nesse formato, né? Aquela Kodate para 1 sempre acerta. E até mesmo aqui tá falando, ó, que você pode jogar até com Crown Tiger, né? Porque Katsu como Growl agora você pode usar um 0 para 3, que seu próximo Crown Tiger vai ganhar mais 1 ainda nessa Combat Chain. Até mesmo Aspect of Tiger Body, né? Que é uma carta que joga bastante. Você pode jogar ela também para ganhar um Crown Tiger junto com o Growl e ganhar mais um dano no Crown Tiger, fazendo um turno bem extenso. Também temos o Art of the Dragon, né, que chegou agora com The Hunted, podendo jogar o Claw e o Fire. O Fire sendo uma bem forte, né, que dá 2 de dano direto no cara. E o seu Command and Conquer, né, Budget, que você paga 1, bate 5, se acertar, destrói o arsenal, desde que você consiga transformar essas duas cartas em dracônico. Então, eu acredito que Ninja pode se divertir bastante. Os dois decks, as 3 classes que vieram em The Hunted, né, ganharam bastante cartas raras legais para poder brincar nesse formato novo. Ranger, aqui é a parte que eu acho que é mais interessante, porque toda a pool legal de Ranger estava preso na parte rara, que são todos os Laces, o Bolting Shot, Drill Shot. Então realmente vai ter acesso a todas as cartas legais, assim, né, para poder realmente brincar no formato Projeto Blue. Lembrando que a Azalea vai ficar excelente, a Lexi é uma ótima pedida, se for olhar as cartas raras, as flechas dela, né, de gelo e de lightning, funcionam bem pra caramba.
fazendo assim ser outro herói que o pessoal tava meio esquecidinho, poder brincar pra caramba. Runeblade, essa aqui talvez seja a parte que mais hype o pessoal, porque um dos bonecos que tá sendo muito cotado e falado muito bem é a Briar. A Briar é uma Runeblade que joga aí com cartas Lightning e Earth, e nós tivemos a Aurora, né? E a gente teve Rosetta, na verdade, que foi Lightning e Earth, que são as duas classes principais aí da Briar, então ela consegue ser excelente. Apesar dela não ter a Rosetta Thor, né, que é a arma dela, mas em compensação ela ganhou muita carta nova interessante pra ser um deck aí tier S, com certeza, nesse formato. Guerreiro aqui eu não vou poder falar muito sobre, tá? Aqui tá falando sobre Diced, que paga 0, dá mais 1 de dano, e a próxima arma bate mais 3. Parece realmente muito bom, né? Um 0 pra 4, muito forte. Tem o próprio Overpower. O Overpower também é raro, né? É uma cartinha que eu lembro quando eu brincava nesse X1 de Blitz, o meu amigo jogava de Dory e tinha um Overpower azul no deck. Ele jogava essa carta, eu já achava ela absurda. Você pode ter acesso, né, de usar ela vermelha e brincar ainda mais. O próprio Boltyn, que é um deck que eu tenho aprendido um pouco sobre, e eu tenho bastante medo desse deck, porque do nada ele te come, você não entende nada quando você toma um monte de porrada impossível. E esse V da Vanguarda é uma carta muito boa, né? Você paga 1, bate 3, é uma especialização do Boltyn. E você pode dar charge na sua alma quantas vezes você quiser, e os seus ataques nesse Combat Team vão ganhar mais 1 de dano para cada carta do tipo luz que você colocou na sua alma. Então dá pra bater muito com essa brincadeira aqui, deixando até mesmo o Boltyn um herói muito interessante de jogar. Mago vai perder o Aether Flare, mas não tem problema, vai ter muita carta interessante pra ele jogar também. Nós temos o Pop the Bubble, né, pra poder jogar contra decks como Runeblade, pra quebrar as auras. O Aether Spindle, que é uma carta pra aumentar a consistência, além de dar um dano massivo aí na cara do oponente. Lembrando que o Oasis, tá, foi uma das reações que ficou, que o Oasis não é tão absurdo nesses formatos que você não tem acesso a uma túnica, né, que vai te dar um recurso do nada pra poder prevenir. Se for pagar aí pelo Oasis, vai ter que gastar a carta da mão pra pagar, fazendo a carta não ser tão incrível assim. E pra você que tá empolgado como eu, você pode vir no February e colocar aqui, ó, tipos de deck, tipos de formato que você quer. Já tem a aba Projeto Blue e tem uma galera cozinhando um monte de deck diferente. A gente tem Odin, Briar, a gente tem Benji, Betsy, Kassai, nossa, é muita coisa diferente. Então montem sua lista. Se você tem uma lista interessante que você acha que tá forte, manda nos comentários, dá uma breve explicada o que você achou dela, por que você acha tão empolgante, porque eu vou trazer deck techs aqui sobre esse formato e a gente vai trazer também ela bastante aqui na Mega Geek, tá? Mega Geek é a loja parceira do canal e a gente tá vindo forte com Flash and Blood e a gente tá indo com tudo assim que chegar ao High Seas. Nós temos nosso Armory, que é no sábado às 3 horas da tarde e terça-feira às 8 horas rola um eventinho on demand. Caso o nosso sábado tenha algum evento grande fora, porque tem sempre um RTN, um ProQuest, alguma coisa acontecendo, a gente troca o sábado com a terça, mas nesse dia que é o nosso on demand, a gente tá querendo fazer virar o nosso dia de jogar o Projeto Blue, né? Muita gente tá empolgada, muita gente já tá montando listas, a própria loja já tá pegando alguns books aqui e ali, eu tô pegando books também pra conseguir juntar com as cartas da loja e fazer baralhos pro pessoal poder aprender o jogo, porque eu acho que é uma porta de entrada muito legal, quem nunca viu consegue ver e sentir como que cada classe funciona, né? Consegue ver como é que é um guerreiro, como é que é um arqueiro, e dá pra explicar muito melhor o jogo dessa forma. E é uma porta de entrada muito boa, porque sempre foi falado do preço do jogo, né? Porque as staples são caras, mas as cartas comuns e raras costumam ser muito baratas e tem a força tão forte quanto, né? Normalmente, o que faz uma carta ser cara aqui é a consistência dela, né? Ou a flexibilidade dela. Você não tá ficando pra trás em força por jogar com cartas comuns e raras. Então dá pra você ter uma experiência quase que completa de Flash and Blood, principalmente se oficializar como um formato competitivo. E pelo hype que a comunidade já gerou em cima desse formato, eu acho muito difícil a LSS não oficializar. Dito isso, fica aí o convite. Hoje eu tô gravando esse vídeo numa terça-feira e já saiba que na próxima terça, hoje é dia 13 de maio, então na próxima terça-feira já vai estar valendo o nosso primeiro evento de Projeto Blue on demand aqui na Mega Geek. Se você não tá acompanhando, segue a gente no Instagram, porque lá é sempre postado os horários onde os eventos acontecem, pra você não perder nada, beleza? Então, um beijo no coração, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e falou!